É um pássaro? É um avião? Não, é mais um vídeo no canal! Neste vídeo vamos celebrar os 80 anos do Superman. Diego, cadê Oi? o óculos, Diego? Ué, eu tirei um pouco, é pra ficar mais, entendeu? Mais presença, tipo Superman. E onde está a câmera? Eu não tô olhando pra ela, não. Não? Eu tava achando meio estranho mesmo que... Acho que não é a câmera isso, né? Olha, Diego, fica com o cara quente que tá muito bom, viu? Eu acho que você tem razão. Pronto! Ocorrências à parte, vamos celebrar os 80 anos do Superman. Uau! 80 anos, gente. Há 80 anos a Era Nerd começava. Não se engane. Hoje estamos aqui no YouTube e existe essa avalanche nerd, essa era geek e esses vários filmes e quadrinhos e games. Foi tudo por causa do Superman. Tudo começou com ele, é a mais pura verdade. Em 1938, o Superman surgia nos quadrinhos. Claro, ele não é o primeiro personagem de quadrinhos, ele não é o primeiro herói de quadrinhos, não é. Ele é o primeiro super-herói. Pela primeira vez, um herói de quadrinhos tem superpoderes. E isso mudou a mídia, mudou a forma artística de se ver as coisas, mudou o mundo de uma forma muito significativa. Então é muito interessante e muito merecido a gente celebrar os 80 anos do Superman. Eu não poderia deixar de fazer esse vídeo e eu vou aqui, claro, falar várias coisas sobre o Superman e várias fases do Superman, mas eu quero muito fazer... O que o Superman representa pra mim? A minha relação com o Superman. E eu já adianto, não é o meu personagem favorito. Pra quem me conhece, sabe que eu gosto muito do Batman, mas eu tenho uma relação muito próxima com o Superman. Mas o primeiro contato que eu tive com o Superman foi no desenho Super Amigos. Ah, quem que não lembra dos Super Amigos? Um desenho maravilhoso, a Sala da Justiça, né? Enquanto isso, na Sala da Justiça, um desenho que marcou época e que muita gente ama até hoje. Superman era o líder ali da Liga da Justiça. Na época era Super-Homem. Aqui no Brasil chamava-se Super-Homem. Super-Homem! Hoje é muito estranho você falar isso. O quadrinho era publicado no Brasil com o logo Super-Homem. Eles alteravam o logo e era assim. Hoje já não tem mais isso. Hoje é meio que uma coisa padrão. Hoje lá nos Estados Unidos eles exigem, né, que você siga o logo, aquela coisa toda e tal. Mas a primeira vez que um quadrinho do Superman entrou na minha vida foi na morte. Sim, eu comecei pela morte. Inevitável, na época que eu tinha ali os meus 13, 12 anos, estava entre as HQs mais vendidas da história da humanidade, A Morte do Superman. E essa HQ é muito especial porque foi a primeira versão que saiu no Brasil com o logo metalizado. Depois as outras tiragens o logo era simples, então isso aqui é uma peça rara, de uma raridade muito grande, até se você botar para vender aí você vai conseguir uma grana com ela. E aqui retrata, não é uma história incrível, não é uma grande criatividade, mas essa história marcou época porque o Superman pela primeira vez enfrenta um obstáculo que ele não consegue superar. Pela primeira vez, o todo-poderoso Superman, ele é derrotado pelo Apocalipse. E aí depois a história conta, muita gente acha que ele morreu, mas na verdade ele só esgotou as suas forças. E essa HQ é muito clássica, muito interessante, o desenho é muito legal. O desenho, aliás, é feito pelo Dan Jurgen, acho que é assim que fala o nome dele. Inclusive ele voltou ao mundo dos quadrinhos desenhando o Batman do Futuro, que é bem legal, aliás. E ele marcou época com, o que eu falei aqui, Super-Homem, tá vendo? E aqui as últimas páginas são as desastrosas, né? Onde o Superman toma aquele cacete do Apocalipse. E aí depois da morte do Superman, inevitavelmente a gente foi pro retorno do Superman. São 3 volumes que eu tenho também. Depois da morte do Superman, esses são os quadrinhos que eu tenho mais xodó na minha coleção. Eu me lembro da época que eu comprei, eu era bem jovem e achei bem legal quando a revista foi publicada, porque assim, poxa, o Superman tinha morrido. E aí a gente queria saber quando que ele ia voltar. E aí foi aquele estrondo, né? Porque da mesma forma que a morte do Superman causou impacto, o retorno também causou. E aí a editora Abril
colocou essa publicação nas bancas, uma capa especial, ela tem, né, uma coisa mais cartonada, e aí ela tem esse recorte, né, onde tem o símbolo, aí você pensa que é o Superman e não é. Não é por enquanto, né, porque este aqui é o Cyborg. 4 candidatos a Superman aparecem nessa história aqui. Ó, o capítulo número 1 é Renascer. E aí é uma história toda cheia de ramificações, com muitos personagens, complicado demais. Você vê, tem esse Superman aqui que é divisor, né? Ele tem um encontro com a Lois Lane e ela tá vendo triste porque ela percebe que, poxa, não é o meu Clark. E, enfim, muita coisa acontece. Aí aparecem mais outros 2 candidatos aqui na capa final. Aqui você pode ver, né? O Cyborg, o Homem de Aço, o Superboy e esse Superman meio kryptoniano, meio radioativo. E um que você sabe que não é o Superman é esse, porque o Irons, o nome dele, ele meio que faz uma homenagem mesmo ao Superman, colocando essa roupa, porque ele foi salvo pelo Superman no passado. Então ele você sabe que não é. Mas os outros 3 você fica naquela dúvida, né? Pô, um Superman mais novo, um outro misterioso e um ciborgue. Eu, nessa época, achava, né? Falei, poxa, a pele do Superman se desfez, né? Então ele realmente era um homem de aço. Olha só, né? Enfim, é tudo estratégias para te enganar, quando na verdade nenhum dos 4 é. E aí esse primeiro volume é bem bacana, hein? Olha, os quadrinhos dos anos 90, o desenho maravilhoso, muito legal. E aí depois saíram os outros 2, né? O volume 2. Quem está na capa aqui já é o Clark Kent, já é ele aqui, porque é aqui que ele aparece, com aquele uniforme preto, que foi até considerado usá-lo no filme Liga da Justiça. Quando o Superman voltasse, ele voltaria com o uniforme preto, o que acabou não acontecendo. Mas aqui segue o resto da história. E aí envolve seres de outro planeta. Ó, você vê, tem esse vilão aqui, o Mongul, que está envolvido em toda essa trama. Eles estão se aproveitando da ausência do Superman. E aí o Cyborg diz, ó, eu reformulei Coast City. Ele destruiu a cidade. E aí você acaba descobrindo que ele não é o Superman coisíssima nenhuma. Metrópolis é a próxima. E aí o bonitão, Metrópolis, só sobre o meu cadáver. E aí Clark Kent está de volta com o uniforme preto. E depois o volume 3 é o desfecho da história, onde ele acaba, né, tendo que enfrentar o Cyborg, que é o grande vilão da história. E nas últimas páginas você tem o Superman de volta com o seu uniforme clássico e cabeludinho, mullets, parecendo o cabelo do Danilo Gentili atualmente, fala a verdade. E logo depois de o retorno do Superman, veio Superman versus Apocalipse, a revanche. E essa história é muito interessante porque o Superman já de volta, ele tem a possibilidade de se vingar do Apocalipse. É claro que vingança não combina muito com o Superman, se a gente for combinar, né, com a integridade do Superman. Mas ele consegue dar a volta por cima nessa HQ, uma capa bem especial também. Essa aqui foi comprada na época, né, da editora Abril. Uma capa bem legal, já é um formato, já o formato americano, maior do que o formatinho que eu mostrei antes. E é bem interessante. E aqui, nessa história, além da revanche, você conhece um pouco da história do Apocalipse. Aonde ele foi criado, da onde ele veio, que era um mistério na morte do Superman. Aí você começa a descobrir quem é o Apocalipse, como ele foi criado, da onde ele veio, e descobre-se que ele vem de Krypton. Por isso é que o Superman não conseguiu derrotá-lo ali tão facilmente, porque ele vem do mesmo lugar que veio o Superman. O Superman, pra mim, eu não tinha muita relação com os filmes. Se a gente pegar a data do primeiro filme do Superman com o Christopher Reeve, o filme é de 1979. Até então eu não tinha visto. É sério, gente. Eu não tinha visto o filme do Superman, eu não tinha interesse em ver. Eu só fui descobrir os filmes do Christopher Reeve muito depois. Eu lembro que eu conversava com os amigos que gostavam do Superman e a gente ficava tentando lembrar das cenas, mas peraí, qual que é aquela cena, qual filme que tem aquela cena que o Superman, ele faz o planeta voltar no tempo pra salvar a vida da Lois? Eu, como não tinha visto os filmes, eu achava que era naqueles filmes piorzinho, né, no Superman 3 e 4, e aí falaram pra mim, não, é no primeiro.
É no primeiro filme que tem essa cena. Eu falei, caramba, gente, mas essa cena é tão... sei lá, pô, ele vai rodar a Terra ao contrário. E falam que esse filme é clássico, que é maior sucesso, tudo. E aí eu falei, eu preciso ver esse filme. E aí o que eu fiz? Eu comprei esse box fantástico que tem todos os filmes do Superman, incluindo o Superman o Retorno. Já vou chegar lá no Retorno. E aí quando você para pra ver o primeiro filme, quando você assiste com bastante atenção, ainda mais remasterizado, com o som original, aí você vê que realmente o filme é maravilhoso, né? Aquela cena da rotação pode até parecer uma coisa, né, de voltar à Terra, pode até, mas o filme é belíssimo. É um filme humano, eles conseguiram, Richard Donner, o diretor do filme, conseguiu trazer uma humanidade para o Superman, e toda a trajetória dele até ele chegar a ser o Superman leva um tempo, você vai se apegando ao personagem. Ele perde o pai quando mais novo, ele sofre bullying na escola, o Clark, durante uma parte do filme, e depois ele chega lá todo atrapalhadão ali, né, como Clark Kent, aquela coisa muito legal, e depois como Superman ele vira todo o herói que a gente espera. É um filme belíssimo, maravilhoso, um filme que serve muito de referência para muitos cineastas atualmente. Inclusive o Christopher Nolan, o diretor de Batman Begins, ele se inspirou no primeiro Superman para poder fazer o Batman Begins. Não só a história da origem do Batman, mas também pegar um elenco bom, e o elenco do primeiro Superman era fantástico. Além do Christopher Reeve, tinha o Gene Hackman. Ele que tem uma história engraçada com o Gene Hackman. Ele pediu uma grana de cachê, né, para poder fazer o Lex Luthor no filme, porque ele tinha que cortar o cabelo, ele tinha que raspar careca. Então falando, não, preciso de uma grana a mais aí, porque, pô, vocês vão me fazer raspar o meu cabelo maravilhoso, tal. E ele aparece em uma cena do filme só, careca. Só, cena final, onde ele é preso, é só. Aí, enfim, mas valeu a pena. Ele fez um baita Lex Luthor fantástico. E os outros filmes não são tão interessantes assim. O Superman 2 é muito legal. O 3 e 4 já é bem mais ou menos, mas é interessante de ver, porque, principalmente o 4, que o roteiro do filme foi ideia do Christopher Reeve, é um filme muito legal. E, enfim, eu acabei virando fã dos filmes do Superman. E recomendo pra todo mundo, tá vendo? Você tem que assistir antes de ficar falando besteira, tá vendo só? Tá vendo? É isso, gente. Inclusive, Superman o Retorno, que saiu muitos anos depois, e muita gente criticou. O filme é dirigido pelo Bryan Singer, o cara que revolucionou o cinema com o X-Men, e aí pensaram, né, vamos colocar o Bryan Singer para dirigir o Superman, ele vai fazer um ótimo trabalho. Ele fez um ótimo trabalho. O filme não agradou a todos, não teve a bilheteria esperada, só que esse filme ele tem algo especial, porque ele homenageia os filmes antigos. E foi muito também por causa de Superman o Retorno que eu quis buscar os filmes antigos do Superman, porque o Brandon Routh, que é o ator que vive o Superman, ele foi escolhido porque ele se parece com Christopher Reeve. Isso foi de propósito. A trilha sonora do filme é o John Williams, é a trilha, aquela trilha famosa do Superman. Ele usou a mesma trilha no filme para poder trazer essa atmosfera. E o filme, ele é uma continuação. Ele poderia ser colocado assim, Superman 5, porque ele de fato é uma continuação. Ele leva em consideração tudo o que aconteceu nos outros 4. Então é muito interessante também. E vale a pena para quem, né, ainda não assistiu, para quem torce o nariz, vê as críticas na internet, Superman é o Retorno, tal. É legal. Quem gosta do Christopher Reeve deveria assistir esse filme. E o Kevin Spacey é o Lex Luthor, também mandou a navalha na careca para dar veracidade. Ele fez um bom Lex Luthor, não tão bom quanto o Gene Hackman, mas ele mandou muito bem. Um filme bem legal. E aí, depois dessa descoberta tardia pelo Superman, eu passei a comprar algumas HQs fundamentais do Superman para poder ler, para poder me aprofundar na história dele, e me deparei com histórias fantásticas. Uma delas, que foi publicada aqui nessa edição Grandes Clássicos do Alan Moore. Essa aqui foi uma das primeiras HQs que eu comprei, cara, na minha segunda fase de fã de quadrinhos. Eu tenho muito carinho por essa HQ, e aqui tem a história O que aconteceu com o Homem do Amanhã, ou, né, o que aconteceu com o Homem de Aço. É uma história meio de morte, entre aspas, né, porque coisas estranhas começam a acontecer com alguns amigos do Superman, e ele acaba fazendo algumas missões e tendo algumas atitudes meio que de finalmente, assim, sabe? Ele meio que fecha certos ciclos, e as pessoas não entendem muito bem por que ele está fazendo isso. A identidade dele acaba sendo revelada para todos aqui, tá vendo? Ó? Ele acaba deixando isso acontecer meio desatento. E os vilões
Todos os vilões do Superman resolvem atacá-lo ao mesmo tempo. E isso acaba gerando uma coisa muito interessante. E essa história tem uma outra coisa legal, porque eles pegaram aqui, no filme Superman o Retorno, que eu acabei de mostrar, tem o filho do Superman, né, que ele teve com a Lois Lane. O menininho aparece, ele tem poderes e tal. E a ideia do menino foi tirada desta HQ aqui. Tanto que aqui está, ó, a Lois Lane, casada com outro cara, mas esse menino aqui, que tem o cabelo muito parecido com alguém, aqui, ó, tá vendo? Ele acaba na última aqui, ó, transformando o carvão em diamante. Coisa que o Superman faz, né? E o filhinho dele aqui acaba fazendo, o filho dele, com a Lois Lane. Uma história muito especial. Agora, a minha história favorita do Superman de todos os tempos, eu fui ler um dia desses. A Panini relançou essa grande obra Superman Entre a Foice e o Martelo. Essa história foi escrita lá para os anos de 2003, 2004, pelo Mark Millar. O Mark Millar é o cara que escreveu Guerra Civil na Marvel, né? Para você saber quem é o cara, a importância do cara. E ele meio que deu uma bagunçada no universo do Superman. Imagine que o Superman, o Clark Kent ou o Kal-El, ele caiu na Rússia e não nos Estados Unidos. Quais são as consequências disso, dessa pequena mudança de trajetória? E aí é muito interessante, porque nessa história o Superman ele é manipulado pelo governo russo. O Lex Luthor é um benfeitor. O Lex Luthor, todo mundo ama ele. Aqui, Lois Lane é casada com o Lex Luthor. Que coisa louca! E existem várias coisas que acontecem. O Batman aqui na história, ele aparece. O Batman, ele é meio que aqui, ó. O Batman dando um socão no Superman. O Batman, ele é... O povo é oprimido lá na Rússia. E o Superman, ele trabalha pro governo. E ele vê as maldades ali que acontecem, mas ele meio que fica preso, ele não sabe o que fazer. E o Batman, ele é da resistência da Rússia, sabe? O Batman é o cara que vai tentar derrubar esse governo opressor. E aí a Mulher Maravilha aparece no meio também. A Mulher Maravilha é uma princesa, né? E eles tentam aproximar a Diana do Superman. Muito interessante. O Mark Millar bagunçou, ó, que o Lex Luthor sendo aclamado por todos. Aqui eles dão uma verdadeira bagunçada na mitologia do Superman. E gerou uma história muito interessante com um final surpreendente, porque a história ela avança no tempo, ela vai lá para o futuro longínquo, onde já existem viagens no tempo, e aí acaba acontecendo uma coisa que eu não vou falar, lógico, para não revelar, mas é a minha história favorita do Superman hoje, não tem igual. Eu realmente fiquei de cara encantado com uma história fantástica e muito às avessas. E é legal quando eles pegam um personagem e tiram ele do seu lugar comum, acaba gerando grandes histórias. Para encerrar essa homenagem aos 80 anos do Superman, eu quero dizer algumas palavras legais aqui, porque assim, eu já disse que o Superman, ele começou toda essa era nerd. Mas muita gente questiona a existência do Superman. Muita gente fala assim, o Superman é sem graça. O Superman tem muitos poderes, ele pode fazer o que ele quiser. O legal é ser anti-herói. E hoje em dia tá muito em alta a coisa do anti-herói. Game of Thrones fez isso por nós. Aquelas coisas que nenhum herói é herói o tempo todo, nenhum cara é maravilhoso o tempo todo, ele tem um lado ruim, ele tem um lado do mal, todo mundo tem esses dois lados, e aí muita gente torce o nariz pro Superman. Puxa, o que vão fazer do Superman? Não tem mais o que explorar, não tem mais o que fazer, não tem mais o que criar pro Superman, porque ele é muito perfeitinho, é o escoteiro, né? O cara bonitinho, o cara que tira o gatinho da árvore, o cara super certinho. Mas com cueca ou sem cueca, eu quero responder a pergunta que a Lois Lane faz no filme Superman o Retorno. Por que o mundo precisa do Superman? E eu digo por que precisa. Porque o Superman desperta nas pessoas o melhor lado delas. Porque, como disse o Jor-El no filme do Superman clássico, né, interpretado por Marlon Brando, os humanos querem ser bons, Clark. Eles querem ser do bem, eles querem fazer o bem. E você vai levar a esperança para eles. Então é isso, o Superman representa aquilo que tem de melhor em cada ser humano. E mesmo você que tá aí vendo o vídeo e de repente acha que já fez coisas duvidosas, no fundo você quer fazer o bem. Todo mundo quer ser bom, todo mundo quer fazer o bem. E isso está totalmente estampado no S, que significa esperança. No filme Homem de Aço isso é explorado.
Isso está estampado na cara do Superman. É só você olhar pra ele e você falar assim: puxa, eu quero ser melhor, eu quero ser uma pessoa do bem. Por isso que o Superman precisa existir sim e vai existir pra sempre. Então, parabéns, Super Vovô, Superman, 80 anos, que venham mais 80 e a gente vai estar aqui sempre celebrando esse grande super-herói. Hã? Tá tocando a música do John Williams agora? Tá tocando? Hã? Ah, então ficou bonito, hein? Então ficou bonito. Até o próximo vídeo.